Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versos 1 a 3, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Você pode se assentar, por favor? Glória a Deus. Feliz em ver os irmãos. Amados, como eu falei semana passada, durante esse período, agora aqui em janeiro, nós vamos meditar juntos na palavra em relação a algo que é primordial para as nossas vidas, que é sobre reavivarmos o nosso devocional. Por quê? Eu vejo, e eu imagino que os irmãos percebam também, a dificuldade que muitos de nós têm de serem perseverantes na sua meditação bíblica, na sua vida de oração, e ao mesmo tempo, muitos de nós também sabemos que quando nós, ou pessoas que temos notícias, têm sido perseverantes em oração e na meditação da palavra, de que tais pessoas, ela tem fortalecido a sua fé, tem se colocado mais à disposição do Senhor, tem sido cada vez mais transformadas pelo Senhor, tem sido cada vez mais parecidas com Cristo. E não tem mistério, irmãos, não tem mistério. É meditação na palavra e vida de oração. O problema é que a igreja, especialmente em nossos dias, ela está muito... A igreja que eu digo, estou generalizando, ela está muito acelerada. E por ela estar muito acelerada, coisas que são de cotidiano, de uma perseverança, de uma constância, muitas vezes nós queremos abrir mão. Mas vida cristã, caminhar com Cristo, o Evangelho, não tem pirilim-pim-pim, não é magia. É vida devocional, é nós oferecermos o nosso sacerdócio pessoal ao Senhor todos os dias. Na semana passada, nós vimos sobre o segredo espiritual para nossos dias, que não é segredo. Nós vimos que Daniel, ele entregava a resposta que a Babilônia precisava, porque o Espírito Santo estava sobre ele. E isso reconhecidamente e ao longo da sua vida. Abra comigo, capítulo 5 de Daniel, versos 11 a 14. Daniel 5, 11 a 14. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai... Melhor, vou começar do 10, né, para o melhor entendimento. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu, dizendo: Ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, ou seja, gerações passadas, lá atrás, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas.
e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Então, a vida de Daniel era uma vida que, mesmo em meio à Babilônia, mesmo em meio a um sistema do mundo que conduziam as pessoas a seguirem por aquele curso que afrontava a Deus, mergulhada na idolatria, como Daniel reagia? Daniel reagia como alguém que tinha a resposta que aquele sistema precisava. Assim como nós, cristãos, precisamos ter a resposta que o mundo precisa. E essa resposta é Jesus Cristo. O reino de Deus chegou. Arrependa-se e creia no Evangelho. Essa resposta nós temos, mas muitas vezes nós não temos apresentado ela. E por que Daniel apresentava? Porque o Espírito Santo repousava sobre ele. A mãe do rei chega para o rei e fala: olha, na época, lembra de Nabucodonosor, teu antepassado? Daniel já era alguém referenciado como alguém que tinha sobre ele o Espírito de Deus. Vai lá e chama. E de fato assim foi. Agora, se o Espírito Santo estava sobre Daniel, em nós ele faz morada, não apenas nos selando para a salvação, mas temos a promessa do derramar do Espírito. E é isso que a igreja não consegue discernir, que o Evangelho não nos trouxe, a fé no Evangelho, ela não nos trouxe, entre muitas aspas, apenas salvação, mas também o derramar do Espírito. Eu li para alguns irmãos, por exemplo, Gálatas, receber o derramar do Espírito Santo é se voltar para Deus. É andar em santidade, é ter a capacidade, se voltar para Deus, é o Espírito Santo nos chamar para a oração e o nosso coração corresponder a esse chamado. É o Senhor nos chamar a meditar na palavra e nós correspondermos a esse chamado. É o Senhor nos chamar a congregar. Não tem aquele dia que você não está afim de participar do culto, vir para cá para participar do culto ou de encontro. E aí dá aquele negócio aqui dentro de você, vai, estou mandando você ir. E você se arruma e sai de casa até meio contra gosto, mas quando você chega, você entende por que o Espírito Santo te mandou vir. Você sabe disso. Eu acho que isso não aconteceu só comigo, ao longo desses anos todos, imagino que com você também. Então, se voltar para Deus é isso. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que não anda segundo a inclinação da carne, mas alguém que anda segundo a inclinação do Espírito, inclinado para as coisas do Espírito, e por isso anda em santidade. Quando a tentação vem, e você e eu estamos cheios do Espírito Santo, nós fechamos a porta na cara da tentação. Não tem aquele dia que você está mais fraquinho, você não tem orado, não tem meditado na palavra, às vezes por alguma circunstância está algum tempo sem congregar, e você sente que você está muito no natural, você não fica mais suscetível à tentação? O inverso também, irmãos. Quanto mais cheios do Espírito Santo, menos suscetíveis às tentações. Elas vão chegar. O que você vai dizer? Tenho prazer nisso não. Meu prazer é o Senhor Jesus. E ponto. Você está entendendo? É também isso. O Espírito Santo, derramar do Espírito Santo, é ter fervor na oração. Oração, eu não preciso gritar para que a minha oração seja uma oração fervorosa. Tem gente que às vezes está gritando, orando, gritando, se esgoelando,
está fazendo espuma. Mas a oração fervorosa é aquela que você sabe que vem lá do teu íntimo, que rasga o teu coração, que te leva, às vezes, nem derramar lágrima, mas te leva a derramar o teu coração. Alguém cheio do Espírito Santo vai orar fervorosamente assim também. O derramar do Espírito Santo na nossa vida, ele traz o amor à palavra. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem fome da palavra. Você quer comer Bíblia. Você vai chegar, vai meditar. Vou dar um exemplo aqui bobo. Você vai meditar no texto do dia, no plano de leitura. Aí você, não, está tão gostosa essa leitura aqui que eu não vou parar não. Eu vou investir mais aqui, mais uns 15 minutos e vou continuar aqui lendo os capítulos seguintes. Alguém que recebeu o derramado do Espírito Santo, ele rega a evangelização por lágrimas. Ele não evangeliza só porque é uma ordem, mas ele evangeliza porque sabe que as pessoas estão perdidas lá fora. Então, antes dele ir evangelizar, ele rega essa evangelização em lágrimas, clamando pelo perdido. Porque lembra, há uns meses atrás, foi final do ano passado, né? Uma pregação, a Igreja do Fim, Apocalipse 22, versículo, agora não lembro qual é, acho que é o 17. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Na unidade, na comunhão entre nós e o Espírito Santo, tanto o Espírito quanto nós clamamos a mesma coisa, vem, chamando as pessoas para Cristo. Então, alguém cheio do Espírito Santo, ele não vai, vou evangelizar porque eu estou sendo obrigado, porque senão, não, você vai porque você sente a dor pelo perdido. E antes de você ir, você chora, você se derrama, orando para que a dureza do coração seja quebrada, para que os demônios que têm impedido aquela pessoa de compreender a mensagem sejam repreendidos. Alguém cheio do Espírito Santo age assim também. E assim, dessa forma, cheio do Espírito Santo, você e eu proclamamos a resposta que o mundo precisa. Jesus, anunciamos Jesus. Então, o segredo de Daniel é que ele fortalecia a sua fé permanecendo sob o Espírito de Deus, mergulhando nas Escrituras e mantendo-se constante em oração. É como o texto diz aqui para nós, irmãos, de Daniel 9, 1-3. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Que livros são esses? A Bíblia, que já estava registrada até aquela época, que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Palavra e oração. Ele não separou as coisas. O Espírito Santo em nossa vida, vou mencionar mais uma vez isso, é como efervescente no copo. Você coloca lá uma vitamina C, o que for, e quando você derrama a água, ele começa a borbulhar e efervescer para que você tome. Assim também o Espírito Santo em nossa vida. Ele já habita no verdadeiro cristão. Só que a ação dele, quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, é que me perdoa, tá assim? É porque ele ainda não borbulhou dentro de nós, vamos dizer assim. Então, essa ação efervescente do Espírito Santo, ela é liberada quando nós mergulhamos na água da palavra de Deus e também oramos para que o Espírito Santo nos enche. Eu medito na palavra, eu mergulho nela, e aí isso é com a motivação certa, mas isso vai ficar para o próximo domingo, tá? Nossa próxima reflexão aqui. E uma vida de oração, orando para que essa palavra tenha efeito em mim, me transforme, para que eu seja cheio do Espírito Santo. Então, esse poder de quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ele vai nos transformando nos diferentes
das diferentes áreas da nossa vida, da nossa caminhada, nos nossos relacionamentos, na forma como lidamos com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com os irmãos, com os professores, com os colegas da escola, da faculdade, com os colegas de trabalho, no trânsito. Quanto crente não se revela que está vazio do Espírito Santo no trânsito, por exemplo? Acontece muito. Entre os irmãos também, entre nós aqui, os irmãos da fé. Então, o segredo espiritual para os últimos dias é a correta meditação bíblica regada com uma vibrante vida de oração no nosso secreto, do nosso devocional. E aí, eu quero que você abra comigo Colossenses. Aliás, Efésios 5, 18 a 21, algo sobre sermos cheios do Espírito Santo. Efésios 5, 18 a 21. Presta atenção no texto, por favor. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, é o texto que fala de, coletivamente, nos enchermos do Espírito Santo, e ele fala aqui com cânticos, salmos, hinos, falando entre nós, salmodiando, com graças a Deus e nos sujeitando uns aos outros. Vamos para Colossenses, por favor, capítulo 3, a partir do versículo 16. Avança 2 livros, você vai cair na carta aos Colossenses. Capítulo 3, versos 16 e 17. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Por que eu quis ler esses 2 textos com vocês? Porque enquanto em Efésios Paulo está dizendo enchei-vos do Espírito, aos Colossenses ele diz habite ricamente a palavra em vós. O que Paulo está dizendo com isso? Que se encher do Espírito Santo é se encher da palavra. Para uma igreja, enchei-vos, e o contexto, senão eu tenho outros textos para ler com os irmãos, ele, a partir dali, ele vem falando da prática de vida na família, papel do homem, da mulher, dos pais, dos filhos, dos trabalhadores, tanto em Efésios quanto em Colossenses. E percebeu a linguagem? Falem entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graças a Deus, tanto em uma quanto em outra carta. Só que para uma ele fala, encham-se do Espírito, na outra, que a palavra encha vocês. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o meio de se encher do Espírito Santo é você mergulhar na palavra de Deus. É mergulhar na palavra de Deus. Jesus, quando fala para os apóstolos o tempo todo, olha, ficai em Jerusalém, lembra da promessa do Pai, lembra da promessa, eu falei para vocês. Essa promessa está na Bíblia, está nas Escrituras, está em, por exemplo, Joel capítulo 2. Então, os discípulos, eles oraram quando o Espírito Santo foi derramado, Atos 2. Mas eles estavam debaixo da palavra. A palavra, as Escrituras, no coração deles, estava ardendo, estava viva na mente deles. Então, com o conhecimento da palavra e mantendo uma vida de oração, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Lucas 11, por favor. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 11, versos 5 a 13.
Jesus aqui, logo depois de instruir os discípulos sobre a oração, ele continua instruindo, falando o seguinte, 5:13, Lucas 11. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe, se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes, o seu amigo levantar-se-á todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister, tudo que for necessário. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Abri um parênteses aqui. Tanto aqui como lá em Mateus 7, é um versículo muito distorcido. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós achamos que tudo que eu pedir, bater, Deus vai me dar por causa disso aqui, que isso é uma promessa de Deus. Então, se eu orar, eu pedir, bater, Deus vai fazer na minha vida. Nós vamos entender no contexto. Pastor Marconi já trouxe uma pregação sobre isso há uns meses, não foi, pastorzão? Acho que foi com base no texto de Mateus 7, fala exatamente sobre isso. Porque qualquer que pede, recebe, a quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Agora presta atenção no que Jesus está falando, que é a petição do que ele está falando aqui, do pedir, do buscar e do bater. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. É disso que Jesus está falando. Então eu sou cheio do Espírito. Uma coisa aqui. Se o Espírito Santo ele já habita em todo verdadeiro servo de Deus, por que Jesus está falando para os discípulos pedirem o Espírito Santo? É para o Espírito Santo habitar neles? Não. É para que eles fossem cheios do Espírito Santo. Então, eu sou cheio do Espírito Santo, mergulhando na palavra, numa intensa busca pelo Espírito Santo na minha vida de oração. É assim, irmãos. É o devocional. É palavra de Deus e oração. Não tem segredo, não tem mistério. É que nós, muitas vezes, a nossa vida corrida, e eu vou deixar para falar isso semana que vem, se o senhor permitir, nós usamos como argumentação a nossa vida corrida. E vou mostrar para você, matematicamente, que isso é uma falácia. Né? Mas deixa isso para a semana que vem, se o senhor permitir. E aí, irmãos, é importante ter o cuidado com os extremos. Por quê? Se por um lado eu preciso mergulhar na palavra, por outro lado eu preciso mergulhar na vida de oração. Qual tem sido o problema na igreja? É nós irmos para os extremos. Ou eu só quero ler a Bíblia, ou eu só quero orar. Isso é complicado. Então, há dois perigosos extremos que nós vemos muito bem definidos no nosso cenário evangélico, seja aqui, brasileiro, nacional ou internacional, que podem levar o cristão a uma vida morna, e até uma morte espiritual. Por quê? Porque se distanciam da verdade bíblica. Em que sentido? Ou a pessoa é apática espiritualmente, ou a pessoa é fanática. Existem os dois extremos. Ou a vida daquela pessoa é aquela vida morta, espiritualmente falando, ou a pessoa é muito fanática. Existem os dois extremos. Eu ia fazer aqui uma interpretação, né, para você entender, mas você entende isso. O primeiro grupo, tá, em relação à apatia, ele é essencialmente cognitivo, doutrinário, é o pensamento, é o pensar.
ele dá ênfase ao conhecimento bíblico, o que é importante, tá? É importante, tem muito valor. Mas a sã doutrina, ela se torna uma retidão na palavra, uma ortodoxia morta e um mero dogmatismo, quando Deus é considerado um conceito a ser estudado, é uma ideia a ser divulgada, uma tese a ser defendida. É o pessoal que estuda para ser doutor em divindade, por exemplo, em que a pessoa sabe todos os detalhes, não, todos ele não vai conseguir nunca, nenhum ser humano, mas sabe muitos detalhes da palavra de Deus, assim, sabe? É tão conceituada, tem tanto um conceito bíblico enraizado nele, e isso é bom, tá? Mas o que acontece? Torna-se uma ideia a ser divulgada e uma tese a ser defendida. A Bíblia deixa de ser uma verdade espiritual e passa a ser um conceito. Igual a pessoa quando estuda filosofia e outras ciências aí fora, seculares, o estudo da palavra, a meditação da palavra se torna algo meramente assim, sabe? Um conceito na sua mente. Então, dessa forma, considera que não pode investir em uma vida de oração, pensando ser perda de tempo, mas que deve colocar toda a energia em mergulhar nas Escrituras. Então a pessoa, não, eu devo investir, um exemplo, meia hora diária na meditação na palavra. Não, mas eu não posso orar nem 10 minutos, pelo amor de Deus, isso é perda de tempo. Tem gente que é assim. Isso é um erro. Em breve, o que vai acontecer? Vai chegar a apatia, vai ficar apático. Por quê? Vai ter uma lógica de entendimento da palavra, mas sem emoção. Vai ter argumentação bíblica para falar no trabalho. Não, porque a Bíblia diz isso, porque está escrito. Eu me lembro, eu evangelizando os colegas de trabalho, eu chegar, não, porque a Bíblia diz no livro tal, capítulo tal, versículo tal, assim, 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 assim. Aí depois de um tempo, eu comecei a pensar, o que interessa para o incrédulo a referência bíblica do que eu estou citando para ele? Ele ficava assim, não, porque no livro tal, porque no versículo tal, basta dizer, a palavra de Deus diz. Ele não lê Bíblia. Então não adianta eu falar para ele que João 3,16 está em João 3,16. Adianta eu falar o que está escrito em João 3,16. Eu fazia isso muitas vezes, e as pessoas ficavam assim, sabe? Puxa, você sabe onde estão as coisas na Bíblia, né? E a palavra não ressoava no coração delas. Para esses fora, por exemplo. Então, é uma argumentação bíblica sem lágrimas de amor. Você quer falar da palavra com o seu familiar, com o seu vizinho, com um colega de trabalho, porque você quer mostrar que ele está errado segundo a Bíblia. Mas, na verdade, no fundo do seu coração, quando você e eu fazemos isso de forma seca, nós não queremos a salvação dessa pessoa. Nós queremos mostrar que nós estamos certos e eles estão errados. Estou mentindo? Você sabe disso. E aí, é uma argumentação bíblica sem lágrimas de amor. Quantas vezes é esse que você vai mostrar o que a Bíblia diz para ele? Lá no teu secreto você chorou pela conversão dele. Você está entendendo? Então, é um tecnicismo, né, na palavra, nos meandros da palavra, sem experiência com Deus. Quanta gente que conhece a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, não tem experiência com Deus? Não estou falando que não é para conhecer, irmãos. No meu entender, é para conhecer. Mas não é para separar uma coisa da outra. O segundo grupo, o do fanático. Como resposta ao outro segmento, talvez involuntariamente, vai ao extremo oposto e comete um suicídio intelectual à medida que adota um tipo de espiritualidade subjetiva, focada somente nas experiências. Só tem foco nas experiências. É aquela pessoa que ora, tem vida de oração e deve ter, mas para ela é mais a experiência sensitiva do que o conhecimento bíblico. É aquela pessoa que ora, tem até fervor na oração, mas é uma oração às vezes meio vazia.
orando chavões evangélicos, mas sei lá, é algo sem substância, não tem fundamentação bíblica. E aí corre o risco de ceder ao emocionalismo com uma supremacia das emoções sobre a razão. É que eu não quero citar aqui denominações, porque são nossos irmãos que vão morar no mesmo céu que nós, se todos nós perseverarmos em Cristo. Mas pensa em denominações, por exemplo, que são bem inclinadas para o entendimento bíblico, para o estudo bíblico, para o conhecimento teológico. E que, por consequência, erradamente, deixam de lado a vida fervorosa em oração. Pensa num segmento. Agora pensa naquele outro segmento, daqueles que são mais movidos a experiências sensitivas, a emoção, a gritar, a se expressar, e aquilo, e que rejeita a palavra. Segmentos dentro da igreja brasileira, internacional. Surgiu com uma grande proeminência, há alguns séculos atrás, e contrapondo essa, que eu não quero citar nomes, contrapondo essa maior entendimento bíblico, e sentindo essa necessidade de um calor, de um fervor, veio aquele outro grupo que é mais movido às experiências sobrenaturais. Nenhum nem outro está errado. Os dois estão certos. Qual é a questão? Os dois precisam ser mais bíblicos. De que forma? Tem que meditar na palavra, mas tem que ter fervor na oração. Tem que ter fervor na oração, tá certo, mas também tem que meditar na palavra. Os dois não estão errados, estão certos. Só o entendimento precisa se unir uma coisa ou outra. E é isso que a palavra nos mostra. Logo, esse que tem mais uma supremacia pela emoção, ele entende que basta ele estar com o coração aquecido por meio da oração, e para ele isso basta, né? E ponto, né? Não precisa meditar na palavra. E aí, se de um lado é uma guinada para a apatia, quem só ora é uma guinada para, às vezes, um fanatismo, tá? Que resulta de um fogo sem razão, de um conteúdo sem conteúdo. É um fogo sem lenha, é um fogo de palha. Um verdadeiro fervor espiritual não é fogo sem razão nem lógica, sem emoção. Não é fogo sem razão. Tem que ter fogo, mas tem que ter razão. Mas não pode ser também só lógica se não tiver emoção. Não pode ser o extremo da apatia, nem o extremo do fanatismo. Não posso só ter vida de oração ou só ter vida de meditação na palavra. Vocês estão entendendo? Amém, igreja? Eu vou mostrar na Bíblia isso aqui, vários textos mostrando isso. Então, equivocadamente, muitos pensam que meditar na palavra de Deus o fará se afastar do fervor espiritual. Da mesma maneira, há os que erram na defesa de que ter uma zelosa vida de oração poderia o afastar de uma retidão bíblica. Não, jamais. Uma disciplina espiritual, ela fortalece a outra. Eu me lembro, uma irmã da igreja em Salvador tem dado esse apoio a essa igreja, junto com a minha esposa e um amado casal aqui também, da nossa igreja aqui de São Gonçalo. E sábado nós temos uma videoconferência de estudo bíblico, de ensino bíblico, como se fosse uma escola bíblica, e que agora, neste momento, nós estamos estudando aquilo que nós já vimos aqui ano passado, que é aquele conteúdo que o pastor Nala nos preparou sobre o discipulado, aquele módulo conversão, que nós vimos aqui, evangelistas Ailton e Cleiton nos ministraram, e aí a gente tem compartilhado isso com os irmãos lá. Aí, algumas semanas atrás, uma irmã me perguntou assim, que eu falei que tem dia que eu não quero ler a Bíblia, né? Aí eu vi que ela regalou os olhos assim, né? Dá para você ver na telinha, né? Ela regalou o olho assim e tal. Aí, daqui a pouco ela levantou a mãozinha. Meu irmão,
O que você faz quando você não quer ler a Bíblia? Não leio, irmã. Não quero, não vou ler. Não tem como. Não sou movido assim. Mas o que eu faço? Dificilmente, o dia que eu não quero ler a Bíblia é o dia que eu não quero orar também. É mais difícil. O que eu faço? Eu vou para a oração. Quando eu estou orando, aí o Espírito Santo fala comigo. Eu quero falar com você. Aí o meu coração já aquece, eu vou ler a Bíblia. Às vezes é o contrário. Eu estou lendo a Bíblia, mas eu não quero orar. Não estou afim. Estou sendo sincero, irmãos. Choquem-se se vocês quiserem se chocar. Tem dia que eu não quero orar. Orar que eu digo oração mesmo. Não é aquela oração, Senhor, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus. A oração. Tem dia que eu não quero. O que eu faço? Eu vou para a palavra. E quando eu vou para a palavra, a Bíblia começa a aquecer o meu coração, irmãos. Deus começa a bradar no meu coração. Aí Deus fala, eu quero te ouvir. O que eu faço? Aí, a hora que eu já estou lendo a Bíblia, eu já estou lendo a Bíblia aos prantos, em lágrimas. E aí eu vou orar. Uma coisa não inibe a outra, pelo contrário. Uma prática fortalece a outra. Tem dia que eu não quero nem ler a Bíblia e nem quero orar. Misericórdia. Tem dia, irmãos, eu não vou mentir. Tem dia. O que eu faço? Eu vou ouvir um louvor. Eu vou ouvir um louvor. Aí eu vou ouvindo o louvor. Aí daqui a pouco eu estou louvando junto. E aí o meu coração vai se aquecendo. Aí o louvor já vira uma oração. E aí aquele louvor, aquela oração, Senhor, eu quero falar contigo. Aí eu vou para a palavra. Você está entendendo? Uma disciplina espiritual, ela fortalece a outra, irmãos. A gente não precisa ficar brigando de disciplina espiritual. Tem que orar, tem que ler a Bíblia. Não, tem que fazer as duas coisas. Amém? 2 Pedro 3,18, abra comigo, por favor. Espírito Santo, estou precisando daquela ajuda do Senhor. 2 Pedro 3,18. Antes, crescei só na graça de nosso Senhor? Não. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Então, a instrução de Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, era de que o conhecimento de que deveríamos crescer, o crescimento deveria ser no conhecimento, e aí está falando da revelação da palavra, mas também na graça, falando de uma vida de oração. Não é só crescer na graça, e não é só crescer no conhecimento, irmãos. É nos dois. Está na Bíblia, irmãos. Não podemos achar normal crescer na graça e atrofiar no conhecimento, ou o contrário, crescer no conhecimento e fazer com que a graça de Deus em nós ela define. A vontade de Deus é conciliar as duas coisas. É conciliar o anseio pela presença de Deus naquela vida de oração, mas a fome da palavra. Eu tenho um anseio pela presença. Aí você ora, se derrama. Mas eu tenho fome da palavra. Aí você vai meditar na palavra. É vida e doutrina. Completa devoção e a avidez pelo conhecimento. É a vida piedosa e a vida de conhecimento bíblico. É perfeitamente possível crescer na graça, enquanto também nós crescemos no conhecimento. E aí, eu quero ver com os irmãos, indo aqui para o nosso contexto, o que aconteceu aqui? Volta para Daniel 9. Um verdadeiro, irmãos, fervor espiritual, verdadeiro, é conciliar o mesmo fogo. Fervor lembra de fogo, amém? Fervor espiritual. Estamos falando sobre reavivar o devocional. O fervor espiritual nos lembra fogo. É compartilhar o mesmo fogo. Como assim? O fogo que ilumina a cabeça, mas aquece o coração. É o mesmo fogo.
Daniel 9, 1-3. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. O que a Bíblia nos revela aqui nesses 3 versículos? Dentro daqui do contexto da nossa reflexão hoje aqui. É de que a Bíblia revela que a oração de Daniel, em uma sincera busca ao Senhor de todo o coração, foi motivada pelo quê, irmãos? Te dou uma dica aí. Te dou uma chance de você... Está na Bíblia, né? A dica está na Bíblia. Por que Daniel foi buscar a Deus de todo o coração? Está no texto, irmãos. Oi? Alguém falou alguma coisa, só que eu não entendi. Oi, Claudinha? Porque ele leu a palavra. É isso. Por que Daniel fez essa oração do jeito que fez? Uma oração de arrependimento de pecados pela nação, confessando os pecados. Uma oração maravilhosa. E como resposta, Deus traz a revelação das chamadas 70 semanas de Daniel. Que eu falei que, se você me perguntar, eu vou falar que eu não tenho opinião. E não tenho de fato. Porque ele leu na palavra. A vida de oração de Daniel, aqui, essa oração, foi motivada pela Bíblia. Porque ele leu na Bíblia. E como resposta, Deus mandou um anjo. E revelou algo maravilhoso da história, do futuro, sobre Cristo. Algo maravilhoso. Sobre a Nova Jerusalém. Porque ele leu na Bíblia. Esse é o contexto. No reinado, no primeiro ano aqui de Dario, o que acontece? Daniel, ele meditava no livro do profeta Jeremias. E o que ele meditava? Vá comigo em Jeremias 29, 10-14. Volte alguns livros, por favor. Ele viu registrado um texto a respeito da profecia dos 70 anos do cativeiro e discerniu o tempo e orou pela intervenção de Deus a favor do povo. Jeremias 29, 10-14. 10-14. Jeremias estava em Jerusalém e ele escreve uma carta para aqueles que já estavam cativos na Babilônia. É o conteúdo do capítulo 29. O que era o conteúdo dessa carta? Era Deus dizendo assim: pessoal, eu não quero que vocês deixem de viver a vida, eu não quero que vocês deixem de se multiplicar, de cuidarem da família, de se estabelecerem aí, porque vocês vão ficar 70 anos aí e eu preciso que vocês não se extinguam, porque eu vou retirar vocês daí e vou levar de volta para Jerusalém, para Israel. Eu preciso que vocês cuidem da vida de vocês. Aí ele vem dizendo a partir do versículo 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos... Outro versículo distorcido, né? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que fim? Eu vou trazer vocês de volta do cativeiro, porque eu preciso que da descendência de vocês venha aquele que vai ser o Salvador do mundo. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração.
e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. O que Deus está falando? Está mandando um registro escrito para eles, que quando eles lessem, no tempo determinado, olha que Deus fala, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a esse lugar. Aí diz por causa dos pensamentos, aí ele diz, então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Quando? Quando que isso aconteceria? Quando que o povo invocaria ao Senhor, iria ao Senhor, oraria ao Senhor para o buscar de todo o coração? Quando se cumprissem os 70 anos. Quando Daniel leu isso, certamente ele já devia ter lido antes, quando ele leu isso, ele fez as contas. Espera aí, deixa eu olhar aqui o calendário. Meu Deus, chegaram 70 anos. A Bíblia está dizendo que quando esse tempo chegasse, se nós orássemos ao Senhor, o invocássemos e o buscássemos de todo o coração, ele seria achado de nós. Eu tenho que orar. Foi isso que aconteceu. Então Daniel entendeu que a oração de todo o coração, que está aqui, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, era a oração por arrependimento de pecados. Como é que ele passou a orar assim? Porque ele leu na Bíblia. Esse é o contexto. Uma coisa não separa a outra. A oração de Daniel, Daniel 9, ela revela que meditar nas Escrituras sobre buscar a Deus de todo o coração produziu no profeta um sincero clamor a Deus em arrependimento. O profeta que foi levado ao cativeiro, ele perseverava na sua vida devocional, mergulhado nas Escrituras e sendo um homem de oração. Lembra? Daniel orava 3 vezes ao dia? É isso. Não tem mistério. É por isso que Deus era com ele. É por isso que ele tinha resposta para o mundo. Porque ele mantinha o seu devocional sempre vivo, aceso, continuamente, oferecendo o seu sacerdócio pessoal diário diante de Deus. E isso a igreja não tem feito. A igreja não medita na palavra e a igreja não tem vida de oração. É simples assim, irmãos. Você sabe pela sua vida. E aí, alguns exemplos aqui na palavra de conhecimento não elimina fervor. Lucas 24, por favor. Lucas 24. A partir do versículo 25. Conhecimento bíblico não elimina o fervor espiritual. Não elimina o fervor espiritual. Não elimina o fervor espiritual. Lucas 24, a partir do 25. Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. E eles murmurando, esse Jesus aí não é o Cristo nada, porque ele não redimiu Israel, continuamos sob o domínio do Império Romano, já está no 3º dia, cadê? Cadê esse Jesus? Aí Jesus responde assim, e ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Parênteses aqui, como eu queria participar dessa escola bíblica, irmãos. Jesus explicando a Bíblia, todo o Antigo Testamento, maravilhoso. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu,
abriram-se-lhe os olhos, então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando nós participamos da vigília de oração? Não é o que está escrito. Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Conhecimento bíblico não elimina fervor espiritual. Atos capítulo 7. Os discípulos foram aquecidos pelo conhecimento bíblico. Estevão, ele era aquecido mesmo tendo conhecimento bíblico. Atos 7, a partir do versículo 1 a 3. E disse o sumo sacerdote, Estevão no julgamento, e o sumo sacerdote conversando com ele no julgamento. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que te mostrar. Aí ele vem, a partir daí, vem toda uma narrativa bíblica, das Escrituras, de conhecimento bíblico. Aí vamos pular para o versículo 42. Ele está fazendo uma exposição das Escrituras em pleno julgamento. Aí a partir do versículo 42. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Ou seja, se ele fala como está escrito no livro dos profetas, é porque Estevão lia a Bíblia. Tá? Versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Uma parêntese aqui, a graça de Deus não é irresistível, é possível resistir ao Espírito Santo. 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Cheio do Espírito Santo, mas também cheio da palavra. Conhecimento bíblico não elimina fervor espiritual. Atos ainda, capítulo 8, versos 5 a 13. A igreja, a partir da morte de Estevão, começou a ser perseguida, e os discípulos começaram a ser dispersos. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem.
ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Filipe foi para Samaria, pregou e fez milagres, sinais e prodígios. Alguém que faz sinais, milagres, prodígios, é alguém que não está cheio do Espírito Santo? Não me parece, irmãos. Mas vamos continuar aqui no texto de Atos 8, verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Quem disse para ele? O Espírito. Então ele era atento à voz do Espírito Santo. E, disse, e antes um anjo falou com ele. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Isso aqui é um texto de Isaías 53. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Conhecimento bíblico. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, olha o que aconteceu, irmãos: o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Aqui, muitos estudiosos entendem que Filipe, literalmente aqui, ele foi teletransportado pelo Senhor. Quando o eunuco saiu da água, cadê Filipe? Sumiu. E se achou lá em Azoto, né? Então, Filipe era alguém aquecido. Tinha conhecimento bíblico, mas tinha vida de intimidade com Deus. O Espírito Santo falava com ele, Deus se revelava através de anjos. Deus o teletransportava, o transportou pelo menos, realizava milagres, curas, mas conhecia a Bíblia. Barnabé era alguém aquecido. Atos 11. Atos 11. E eu estou fazendo questão de ler Atos, porque o livro de Atos traz para nós um modelo de igreja bíblica. Tá? Atos 11, versículos 22 a 26. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Estava tendo muitas conversões lá, a igreja em Jerusalém soube e mandou um representante, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem
no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Alguém cheio do Espírito Santo, mas também alguém que ensinava a Bíblia. Para ensinar ele tem que saber. E por causa do ensino dele unido a Paulo, pela primeira vez, os discípulos foram identificados como sendo parecidos com Cristo. Cheio do Espírito Santo, mas também cheio da palavra de Deus. Paulo, Atos 9. Atos 9. Versículos 10 em diante. Texto da conversão dele. E havia em Damasco um certo discípulo, conversão de Paulo, né? Mergulhado na palavra, teve a ação do Espírito Santo liberada sobre ele. E havia, por meio da oração, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias! E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está fazendo o quê? Orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Como ele provava? Com os textos das Escrituras. E era alguém que orava, e era alguém que foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia está repleta de exemplos assim. E Jesus? Jesus, ele era alguém que tinha uma vida de oração. Amém? Vemos isso na palavra. Mas Jesus não se apartava da palavra. Jesus declarava a Bíblia. Jesus lia a Bíblia. Jesus venceu a tentação com a palavra. Atos 6, 1 a 4. Chegando ao fim. Os apóstolos deixaram esse exemplo para nós. Vou ler diretamente o versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Oração e palavra, os apóstolos. Provérbios 28, 9.
Vá a Provérbios 28, 9, por favor. Esse versículo, para mim, ele é chocante, irmãos, porque é um grave perigo que os servos de Deus correm quando separam palavra e oração. Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Se você só quer ter vida de oração, mas você não quer meditar na palavra, sua oração é abominável. A minha oração é abominável. Salmo 119, verso 26. Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. O que é contar o caminho para o Senhor? Orar. Ensina-me os teus estatutos. O que o salmista estava falando? Eu oro, mas eu também medito na palavra. Isso é relacionamento com Deus. Mesmo Salmo 119, versos 147 e 148. 147, 148. Antecipei o cair da noite e clamei, esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. O que o salmista mostra aqui? A fome espiritual dele. Para orar, antecipei o cair da noite e clamei. Fome de orar. Esperei na tua palavra. E depois, anteciparam as vigílias, os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para quê? Para meditar na palavra. Fome espiritual de orar e meditar na Bíblia. Agora como, irmãos? Concluindo, finalmente, Daniel 9:3. Como encontrar equilíbrio entre vida de oração e meditação bíblica? Daniel 9:3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. É colocando foco no Senhor. É a minha vida de oração e a minha meditação bíblica terem como foco o Senhor. Por que Daniel dirigiu o seu rosto para o Senhor? Porque na Bíblia ele leu o que o Senhor falou. É colocando foco no Senhor. É orando com base bíblica em humildade, com a motivação certa de ser feita a vontade de Deus. É priorizando o arrependimento de pecados, que foi o que Daniel fez aqui. Uma oração de arrependimento de pecados, pedindo para a verdade da palavra ser implantada no nosso coração, transformando-nos à imagem de Cristo. E meditando na palavra de Deus em oração, não a si, com a motivação certa de ouvir a voz do Espírito Santo, entendendo a vontade de Deus e procurando a enxergar a Jesus Cristo nos seus ensinos. O que nós não podemos fazer é separar Bíblia da oração, irmãos. Não pode. E é sobre isso que nós vamos ver nas próximas lições, se o Senhor permitir. Como entender a Bíblia, semana que vem, e na outra semana, como devemos orar. Uma aula não gosto desse nome. Uma reflexão só sobre o entendimento, como nós entendermos a Bíblia na nossa meditação diária, e na semana seguinte, como ter uma vida de oração para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Pai,
Te dou graças pela oportunidade de meditar na Tua palavra com os meus irmãos. E eu te peço, Pai, guia o nosso coração conforme a Tua verdade, a nós não separarmos vida de oração e de meditação na Tua palavra. Senhor, que apesar do calor que nós estamos sentindo aqui, Pai, que o ensino da Tua palavra possa ser compreendido por cada um de nós, possa não apenas nos dar clareza de entendimento, mas possa gerar transformação em nós, em algo prático, Pai, para que nós possamos Te buscar, para que nós possamos orar, para que nós possamos nos render a Ti de todo o coração. Ajuda-nos, ó Pai, a perseverarmos na Tua palavra, mas também nós perseverarmos na vida de oração. Seja isso para a Tua glória, Pai, porque isso é urgente, Pai, para que nós estejamos fortalecidos em Ti. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.